Fala, turma, tudo certo? Vamos trocar uma ideia aqui, continuar nossa resenha de ontem. Eu apaguei os stories de ontem, porque vocês responderam o direct ali, a gente trocou uma ideia massa, e vocês me levantaram alguns questionamentos que vale a pena a gente debater aqui nos stories também. Vou falar sobre 3 assuntos, já vou adiantar 2 e o terceiro tá aqui na tela do computador, não vou dar spoiler ainda, a gente vai chegar nele. Então vê até o final desses stories que quero contar uma novidade muito boa pra vocês. Os 2 primeiros vão falar de 2 viagens que eu fiz, que foi a de Madrid e a de Salvador, viagens que eu fiz ali em tese sozinho, mas a de Salvador eu fui com meu amigo, depois eu fui para uma outra cidade, enfim, vamos debater sobre tudo isso. A viagem de Madrid não era para acontecer. Pois é, não era. Não era por quê? Porque eu não tava com cabeça para fazer uma viagem como essa, ainda mais para um país que eu não falo o idioma, sozinho. E para vocês que não sabem, eu não gosto de fazer coisa sozinho. Sou uma pessoa que já estava analisando isso há certo tempo e agora eu consigo ter mais uma clareza sobre isso, que eu sou muito dependente emocional, sabe, de outras pessoas. Isso é muito ruim, porque tu fica preso naquilo de, pô, eu só consigo fazer alguma coisa se alguém for comigo. E você não pode ser assim. Ainda mais se você tem a mesma idade que eu, ou você é mais velho, você tem que ter essa independência e saber fazer a coisa sozinho, saber o que você gosta. O que você gosta de fazer? Tipo, você, sem depender de outra pessoa. O que é que te faz feliz? Um tempo atrás eu levantei essa questão pra Larissa e pra Clésia, e a gente ficou horas pensando nisso. O que é que você faz por você mesmo que te deixa feliz? Não vale filho, não vale sua mãe, não vale seus amigos, não vale envolver outras pessoas. O que você faz por você? Fica com esse questionamento aí, refletindo pra si, mas vamos continuar a nossa história. Então vocês estão vendo que quando eu me coloco nessas atividades de fazer caminhada, cinema, como eu já expliquei pra vocês, sozinho, eu estou me pegando numa situação e tirando essa. Peraí, deixa eu explicar melhor. Eu estou numa zona de conforto e eu me tiro dessa zona de conforto, tá? Então acho que agora ficou bom. Então, é uma situação que é muito complicada pra me fazer. Ficar sozinho, ficar pensando, sabe? Tá ligado como é que é a vibe? Então, o que eu estava me vendo? Numa situação que eu ia fazer uma viagem, não conhecia o idioma, não tinha nada, ia ser na cara e na loucura, e sozinho, eu e meus pensamentos. Só que aí Deus foi colocando algumas pessoas, fazendo com que essa viagem acontecesse, pessoas que me ajudaram no processo antes da viagem e durante a viagem também. Inclusive teve um dia que eu fiquei muito mal na viagem, foi bem no meio dela, fiquei muito mal, tipo, acordei de madrugada com uma dor muito forte no peito. Pô, aquele dia, eu não estou brincando, eu achei que eu ia de arrasta, sozinho em outro país ainda. Olha o BO, vocês iam me ver pelo jornal. Então eu fiquei muito assustado naquele dia. Eu fui no hospital naquela mesma madrugada. Tiveram pessoas que me ajudaram. Uma pessoa exclusiva me ajudou muito naquele dia. Então, aquele dia foi bem tenso, mas não é sobre ele que vamos falar. Vamos falar do contexto geral da viagem. Foi uma viagem que foi muito boa. Teve seus pontos negativos, mas foi muito boa para vários âmbitos da minha vida. Principalmente nessa questão do eu posso fazer isso. Sabe, que eu acho que é muito louco? Tipo, eu posso fazer uma viagem como essa, eu posso viajar sozinho, eu consigo fazer uma parada como essa. Então, às vezes a gente fica preso justamente em depender de outras pessoas e você não precisa. Você não precisa depender. Cara, se você gosta muito de praia e você mora pelo menos aqui em São Paulo, o que te impede de você descer pra praia? Ah, Iago, eu não tenho carro, beleza. Eu falei, não lembro se eu falei aqui pra vocês, mas se eu não falei, eu falo agora. Eu vi um vídeo de um influenciador que ele mostra como é que você consegue descer pra praia de trem de ônibus, gastando R$ 80 e de volta. R$ 80 e de volta. Tipo, qual que é a sua desculpa? Você não tem R$ 80 pra descer pra praia? Não, não tem, Iago. Então tá tudo bem, aí é outra coisa. Mas se você tem essa condição, dá pra você ir, independente se você tem carro ou não, se você sabe dirigir ou não. O problema é que às vezes a gente arruma muitas desculpas pra não fazer coisas sozinhos ou que a gente precisa de outras pessoas. Você não precisa, velho. Voltando, falando fazer toda essa viagem, quando eu volto pra cá, me traz vários gatilhos na minha cabeça, principalmente sobre essa questão do Brasil em si, das pessoas, da cidade, de ver que o mundo lá fora é um mundo que é muito diferente, um mundo que é cheio de oportunidades também. Então eu, às vezes, assim, fico pensando realmente se eu quero colocar minhas raízes aqui, sabe? Ainda não tem muito definido e vai ser até meio contraditório com o que vocês vão ver daqui a pouco. Enfim, vamos fechar aqui essa questão da viagem de Madrid. Depois eu posso trazer aqui mais conteúdos falando com muitos detalhes tudo o que aconteceu, que foi uma viagem que mudou muita coisa aqui, ó.
E uma vez que muda aqui, não tem como voltar atrás. Então eu faria essa viagem novamente. Queria muito ir em setembro. Pelo visto, não vai ser possível, justamente pelo que eu quero mostrar aqui pra vocês. Vamos falar de Salvador? Salvador e Iraquara, que foi a outra cidade que eu fui. Cara, foi um choque de realidade tão grande na minha vida que vocês não fazem ideia. Salvador, a gente viveu tudo do bom e do melhor. Cidade grande. Iraquara, uma cidade extrema do interior da Bahia, cara. Pra vocês terem uma noção, teve um dia que a gente foi tomar café e era café puro, porque o leite lá custa R$7,50, então o leite lá é artigo de luxo. E a gente comeu café com rapadura. Só isso. Então lá o custo de vida até que é bem alto, porque para eles recebem bem menos. Vocês sabiam que lá tem gente que trabalha de segunda a sábado e recebe R$600 por mês? Eu achava que não existia isso, tipo, menos de um salário mínimo. Mas existe. E lá é o normal. Então muita gente acaba vivendo do comércio, do turismo e etc. Então foi um choque de realidade tão grande que quando eu parei para olhar para minha situação hoje morando com os meus pais, nem é tão ruim quanto parece. Que aqui a gente tem todas as alimentações do dia, aqui a gente até estraga a fruta. Lá, estragar a fruta, isso não existe. Até porque até os artigos de fruta lá são bem caros. Então eu tive esse choque de realidade tão grande de valorizar o simples. Valorizar aquilo que eu tenho, as pessoas que estão comigo. Então foi assim, e ainda mais porque em dezembro eu estava lá na Europa, em janeiro eu estava em Salvador, em Iraquara. Então eu tive esse choque de realidade muito próximo um do outro. E aí, vamos fechar sobre isso também, que é mais para vocês pensarem essa questão do simples. Às vezes a tua vida, ela é boa demais e você tá reclamando muito, achando que ela tá ruim. Tá? Só fiquem com isso pensando também. Vamos falar agora desse terceiro parte aqui, que eu já tô assim... Sabe quando você fica namorando aquela situação que tá chegando? Eu tô com essa energia aqui, velho, olha só. Cara, apartamentos, fi. Tô vendo moradia. Aí, inclusive esse aqui, ó, eu achei bom demais, tá? É R$1.200, aqui, ó, Vila Didi. Não faço ideia onde é que fica, mas aqui na cidade mesmo. 70 metros quadrados, 3 quartos, muito interessante isso aqui. Esse aqui também, ó, apartamento na Cidade Nova, 2 quartos, R$1.600. Estou vendo moradia. Sim, irei sair da casa dos meus pais. E a ideia é que isso seja aqui nos próximos meses já. E não somente isso, cara, eu já estou olhando coisas. Isso aqui eu já tô pensando em comprar antes. Comprar geladeira, comprar um fogão, até porque aqui na casa dos meus pais tem um espaço para deixar. Então eu já pensei em comprar isso, para quando isso aqui acontecer, eu já ter coisas para levar. Então, rapaziada, tá chegando esse momento de eu ir morar sozinho, vai ser uma decisão. Olha só, a gente tá falando de decisão, mas vai ser uma decisão muito importante que eu tô tomando na minha vida. E vai ser um caminho sem volta, que é uma coisa que eu gosto de falar. Uma vez que você cresceu, não tem como tu voltar atrás, tá ligado? Uma vez que você chegou aqui, você só tem a crescer mais ainda. E isso vai muito de questão de maturidade. Então, uma vez que você amadurece, não tem como você desamadurecer, tá ligado? Então, dar esse passo de ir morar só, com certeza vai ser uma das decisões mais difíceis da minha vida, porém vai ser uma das de maiores aprendizados e maior crescimento. Isso eu não duvido nem um pouco. E ainda quero deixar aqui ainda mais uma opção que eu estava vendo, não somente de moradias em Jundiaí, como também em São Paulo e Campinas. Duas coisas que eu também tenho uma trava, que é sair dessa cidade. Eu gosto muito daqui. Para mim, Jundiaí é uma cidade perfeita. Mas às vezes eu fico refletindo, e se eu saísse da minha zona de conforto? Se eu fosse morar sozinho em outra cidade? Enfim, vocês vão acompanhar isso aqui nesse Instagram, vocês vão ver toda essa jornada, esse passo a passo. Mas ó, ver moradia não é tão simples não, tá? Achar uns apartamentos bons aqui não é tão simples, ó. Você tem que ver várias opções ali. E os preços estão bem elevados, tá? Mesmo que seja para aluguel, assim, os preços estão bem elevados. Então vocês vão presenciar, vocês vão acompanhar toda essa jornada do Iago morando sozinho e aprendendo coisas do dia a dia. Uma coisa que eu tava comentando até com uma amiga minha aqui no direct, que ela respondeu os stories, que eu tava falando